E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Adriano e irei lecionar sobre a disciplina de saúde coletiva. Então, a saúde coletiva, ela é uma rama da saúde pública e assim como diz a própria palavra, saúde coletiva, né, ela cuida da saúde da coletividade. Então, qual é o objetivo então dessa disciplina? Por que cuidar da saúde da coletividade? Se observarmos de um ponto de vista econômico, a gente pode ver que uma sociedade sadia, né, saudável, ela é uma sociedade produtiva, ela gera lucros à sua cidade, a seu estado e a seu país. Sendo que o contrário também é verdadeiro. Uma sociedade doente, enferma, ela vai gerar gastos, né? Ela não vai gerar lucros, ela vai gerar gastos, né? E vai poder colocar em colapso a sua economia e também o seu sistema de saúde. Sendo que até mesmo a questão dos hospitais, eles precisam de compra, né? Precisa do dinheiro para comprar materiais, medicamentos, insumos que são pertinentes e bastante importantes aí no tratamento das doenças. Isso no caso de uma hospitalização e até mesmo aí a nível de prevenção que se faz campanhas e outras coisas. Então por isso é bastante interessante aí cuidar da saúde da coletividade. Tá, então vamos partir aqui direto ao ponto sobre o processo de saúde e doença. Então, durante muito tempo, a saúde ela era tida como ausência de doença. Este era o conceito. Tá? Então, como a pessoa não tinha nenhuma doença, logo ela era saudável. Então, nessa época, era considerado somente aí a medicina curativa, né? Ou seja, a pessoa não precisava ter atenção nenhuma. Se ela não estava doente, né? Então ela estava saudável, estava tudo bem. Ela não vai precisar ir para lugar nenhum. Somente se ela tiver algum problema que ela vai consultar e procurar aí a assistência médica. Porém, isso como foi sustentado durante muito tempo, depois que houve, e a partir de que houve a Conferência Internacional de Alma-Ata em 1979, pela Organização Mundial de Saúde, esse conceito de saúde ele mudou, tá? Então já não era mais a questão saúde era ausência de doença, mas a seguinte coisa foi citada, né, o seguinte conceito foi citado nessa conferência. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não a simples ausência de doença. Este foi o conceito dado, o novo conceito, né, de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então vamos destrinchar aqui este conceito, tá? Já não está mais como no velho conceito de que saúde é ausência de doença, mas sim a saúde é o quê? O completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, vai haver o quê? Uma sincronia entre físico, mental e social. Uma plenitude que deve haver entre esses três pontos, tá? Por exemplo, o que seria o bem-estar físico? Uma pessoa que não tem doença, ela vai ser considerada saudável? Segundo esse conceito, não, tá? Mas também não vai ser considerada uma pessoa doente. Então, o que seria considerável essa pessoa? Ela pode ser aí um ponto intermediário, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem ausência de doença, mas ela é sedentária, ela não tem ali um conforto, tá? Ela tem maus hábitos alimentares, tem hábitos como fumar e beber, ou seja, essa pessoa ela é propensa a desenvolver um problema de saúde. Ela pode desenvolver um problema de saúde a nível metabólico, um distúrbio metabólico, como no caso de diabetes tipo 2, uma dislipidemia, como vários outros, tá? Então pode acontecer isso. Não é uma pessoa considerada doente, mas também ela não é saudável. Então ela está aí num ponto intermediário, que se ela se corrigir, ela vai ser considerada como uma pessoa saudável.
E uma pessoa, por exemplo, vamos supor aqui a questão do nível mental, tá? Que é um dos 3 pontos. A gente também pode observar que uma pessoa que tem, por exemplo, pensamentos negativos, que tem uma baixa autoestima, é uma pessoa que também é propensa a vários tipos de problema, como, por exemplo, a depressão. A pessoa pode desenvolver questões de depressão, pode desenvolver também questão de estresse, sendo que o estresse também, né, a longo prazo, pode desenvolver ou desencadear problemas a níveis físicos, tá? E até mesmo esses problemas a níveis sociais, né? Aqui, como tem o terceiro ponto, social, nesse caso, esses problemas a níveis mentais ou a níveis psicológicos, eles podem também acarretar aí problemas na sociedade, ou então na interação social, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro aqui esses 3 pontos. Então, quer dizer que saúde, uma pessoa para estar saudável, ela não vai simplesmente ter a questão da ausência da doença, mas tem que haver aí uma plenitude entre esses 3 pontos, entre o físico, o mental e o social, tá? Para que a pessoa possa viver, né, de uma forma tranquila, de uma forma saudável. Assim, se é considerado segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, pessoal, acabamos de observar sobre a questão do conceito de saúde de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E agora nós iremos observar sobre os determinantes e condicionantes de saúde de acordo com a Lei Orgânica da Saúde de número 8080 do dia 19 de setembro de 1990, em seu artigo 3º, que diz o seguinte: os níveis de saúde expressam a organização social. Ou seja, a organização social ela vai depender da instrução, da educação a esta sociedade, não é? Uma sociedade que é educada, instruída, ela vai apresentar aí níveis, não é? Níveis altos de saúde. Se essa população ou civilização apresenta seus níveis altos de saúde, logicamente ela vai ser economicamente ativa, não é que isso vai trazer renda, né, lucros a seu país. Então, por isso é bastante importante a questão que eu havia falado sobre o conceito da saúde coletiva, né, de cuidar da saúde da coletividade, tá? Então, vamos observar aqui propriamente dito sobre os fatores que determinam e condicionam a saúde. Em primeiro lugar, vem a alimentação. A alimentação é importante para a saúde? Claro que sim. Uma pessoa alimentada é uma pessoa mais forte, né? Imunologicamente mais forte, que isso vai dar aí competência, né, a seu organismo para que possa combater as doenças, né, as diversas doenças. Em segundo lugar, vem a moradia. Pessoas que possuem sua casa própria, ou até mesmo que têm condições, né, de alugar uma casa, logicamente são pessoas mais felizes, né? E nesse caso aqui vai ser um condicionante de saúde também. Em seguida vem o saneamento básico, né? Ou seja, aí a coleta de lixo, o tratamento de água e de esgoto, que são também importantes para a nossa saúde. O meio ambiente, né, que inclui aí, né, o solo, a água e o ar. A qualidade desses 3 elementos também são importantíssimos, né, aí para condicionar a nossa saúde. O trabalho e a renda, né, que vem aí em seguida. O trabalho e a renda andam juntos, né, sendo que o salário aí vai ser aí a recompensa do trabalho. Então, nesse caso aí, pessoas que trabalham, elas são mais felizes, porque nesse caso aí são autônomas, né? São independentes, podem comprar aí o que precisam, o que desejam também. E em seguida vem a educação, que é muito importante, principalmente em casa, na escola, através das campanhas de saúde também, não é, sobre a questão dos cuidados que nós devemos tomar com a nossa saúde. Em seguida vem a atividade física, né, que se sabe quando ela é realizada de forma regular e de forma correta, ela vem contribuir muito para a nossa saúde,
certo? Por que eu falo da questão regular e de forma correta? Porque se fizermos a atividade física, né, de forma incorreta, logicamente ela vai nos prejudicar. Então, por isso, vale ressaltar esta questão. Em seguida vem o transporte, né? Logicamente o transporte veio aí para facilitar a nossa vida, nos torna aí um pouquinho mais felizes, né? E contribui muito aí, facilita a nossa vida, que também é um condicionante, né, de saúde. E em seguida vem o lazer, logicamente ninguém é de ferro, né? A gente precisa descansar, precisa descontrair, precisa aí do um tempo de lazer, tá? Renovar as forças e voltar ao trabalho, voltar às atividades. E em seguida vem o acesso aos bens, né? Esses bens são os bens culturais, né? Aí da cultura aí do nosso país, dos estados, etc. E serviços essenciais, que nesse caso está se referindo aos serviços essenciais de saúde, né? Que são prestados e regulamentados de acordo aí com políticas públicas, né? Para que seja prestada essas ações, né? E serviços aí à população em geral. Tá, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido aí sobre a Lei Orgânica da Saúde, que é bastante importante e cai muito, né, em concursos. Então vale ressaltar sobre esse ponto. Um outro ponto que a gente vai observar aqui ainda dentro do modelo de saúde-doença, dentro do processo saúde-doença, é o modelo biológico do processo de saúde-doença, tá? Vale ressaltar que em tempos remotos, né, bastante antigos, esse conceito da questão da doença, ele era tido como uma possessão demoníaca, né, ataques espirituais, ou seja, não havia nada a ver, não tinha nada relacionado à questão de micro-organismos, né, e tal. Então, antigamente era observado dessa forma, como sendo ataques demoníacos a uma pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, que estava enferma, aquilo ali era tida como se fosse uma pessoa que estivesse endemoniada, alguma coisa desse tipo. De tal forma que as pessoas que tratavam essas pessoas que estavam doentes eram feiticeiros e sacerdotes, né? A gente também conhece a figura dos curandeiros, caso aí por exemplo, a questão dos índios, né? Tem essa figura, né, da questão do curandeiro. Então, né, com o advento da ciência, esse conceito aí também foi modificado, já não foi mais visto como uma questão de ataque demoníaco ou espiritual, mas sim como sendo uma questão que envolve micro-organismos, né, bactérias, protozoários e também até mesmo toxinas, no caso dos vírus, tá? Então houve essa modificação. E além disso também, que como teve essa descoberta de micro-organismo, também veio a questão o advento dos antibióticos e antissépticos, né, no combate desses micro-organismos e toxinas, tá? Então, dentro desse ponto também nós encontramos aqui a teoria multicausal, ou seja, dentro desse modelo, né, de saúde e doença, existe aí uma tríade, né, bastante importante na questão da disseminação da doença, da aquisição da doença também. Né? No caso aí, que ela vai ter uma ordem aí de 3 categorias. A gente observa que tem o agente, né, se referindo ao agente etiológico ou causador da doença. Não é que ele pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, um protozoário, vários outros. Nós temos a figura do hospedeiro, é aquele que hospeda esse agente etiológico, né? Então o agente causador da doença, tá? Nesse caso aí a gente pode observar aí o ser humano, pode ser um animal também, né? Que albergue esse agente etiológico ou agente causador da doença. E nós encontramos também um terceiro ponto, que é o meio ambiente, tá? Que é o meio pelo qual o organismo, o micro-organismo, melhor dizendo, o agente etiológico, ele circula, né? Ele pode estar aí
na água, né, água contaminada, pode estar no solo, pode estar no ar contaminado também, dentre outros, tá? Então é bastante importante, né, no processo aí, no modelo de saúde e doença, a questão dessa tríade, tá? Vamos dar aqui um exemplo então. Por exemplo, a hepatite A. A hepatite A, quem é o agente etiológico dela? O vírus da hepatite A, tá? Quem é o hospedeiro? O ser humano. E qual é o meio ambiente? Nesse caso aí são alimentos, né? Ou então pode ser o solo, por exemplo, porque a transmissão, a forma de transmissão da hepatite A, ela é fecal oral. Ou seja, uma pessoa contaminada com o vírus, ela vai fazer a eliminação dos vírus através das fezes. Então, se por exemplo alguém contaminou ali um alimento, ou então defecou e não lavou as mãos, não se higienizou, pegou por exemplo ali uma maçã, um alface, um tomate, algo desse tipo e dá a alguém e essa pessoa come sem lavar, essa pessoa vai adquirir a hepatite A, tá? Então, por causa de quê? Por causa da falta de higiene. Ou seja, o vírus, ele estava o quê? Presente no solo, né? Pessoa também ali, água contaminada com o vírus ali também, ele pode beber e pode ingerir. Então, o meio contaminado por algum micro-organismo ou toxina pode fazer com que ocorra aí a transmissão da doença, tá? A mesma coisa também a gente pode observar no caso aí da Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga, né? Também ocorre através disso, né? Meio fecal oral. Ou seja, fecal oral porque a pessoa defeca, não lava as mãos e leva à boca, né? Então essa é a forma, né? Ou então o alimento está contaminado com as fezes e a pessoa leva à boca e termina contraindo a doença, tá? Então tem esses 3 pontos. O agente etiológico, tem o hospedeiro e também o meio ambiente, que é onde se encontra os micro-organismos, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Em seguida, nós encontramos o modelo de determinação social do processo saúde e doença, tá? Por exemplo, a interação do homem com o meio ambiente físico e social, tá? Como eu havia ressaltado agora há pouco sobre a questão do meio ambiente, tá? Ou seja, o ser humano ele não vai deixar de beber água porque isso é essencial à vida, tá? A gente vai ter contato com o ar porque tem que respirar, tem que ter contato com o solo também. Então, nós estamos aí constantemente, né, expostos às diversidades onde os micro-organismos podem estar, né? Então pode estar na água contaminada, pode estar no ar contaminado, né? Pode também estar no solo contaminado e assim, né, determinar, né, aí o processo de saúde e doença, bem como a questão social, da interação social. Por exemplo, a gente pode observar como o exemplo anterior, uma pessoa ela pode dar alguma coisa, né, contaminada e a pessoa contrair. Agora, a nível social, vamos levar em consideração a questão aqui da pandemia, né, a questão aí do coronavírus. A gente pode observar que é uma doença de contato. A transmissão dela é por meio assim de um contato social, né, próximo. Por isso, se está preconizando aí o distanciamento social para que não ocorra a transmissão e disseminação da doença, tá? Porque ela é por meio de gotículas. A pessoa fala, né? E é o famoso boca de chuveiro. Fala ali cuspindo e a pessoa ela pode inalar ou ela pode ingerir essas gotículas. Também já foi determinado que também ela pode ser transmitida até mesmo pode entrar pela mucosa ocular, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Porque tanto a questão com o ambiente físico como também o ambiente social, tá?
Além disso, aí tem várias outras coisas que relacionados à questão social também. E esses são dois pontos que eu acabei de dizer, né? Tanto o ambiente físico, a interação com o ambiente físico e social, e também nós temos um outro ponto que são os agentes infecciosos. Esses agentes, eles possuem propriedades que são importantíssimas, né, para a sua própria identificação, ou seja, a identificação dos agentes infecciosos, porque os agentes infecciosos, eles possuem propriedades em sua constituição física, né, ou física química, né? Pode ser uma toxina, pode ser, por exemplo, uma proteína que tem na sua constituição que identifica esse agente etiológico. E através dessas propriedades, ou seja, constitutivas ou constituintes desses micro-organismos ou substância, é que vai ser determinado aí como posso dizer, um bloqueio da disseminação da doença e até mesmo como a elaboração de um antibiótico e até mesmo da vacina, tá? Ou seja, as vacinas, elas são desenvolvidas com partes desses micro-organismos ou de substâncias, tá? Isso é bastante interessante. E sendo aí, a partir desse desenvolvimento desses artifícios, como vacina, antibióticos e outras drogas, é que vem a quebra da transmissão dessa doença, tá? Da quebra da transmissão ou da cadeia de transmissão. Né? Isso aí além de outros meios de prevenção, como lavar as mãos, uso de máscaras, distanciamento social, né? E várias outras coisas. Dentro desse mesmo ponto, a gente vê que existem aí outros micropontos que são importantes também nesse processo. Né? Como já foi mencionado anteriormente, o agente causal específico, por exemplo, é um desses pontos, que, por exemplo, seria bactéria, vírus, protozoários e outros. Né? Nós temos aqui também a figura do reservatório. A gente havia falado aí sobre a questão do hospedeiro, sendo que o reservatório é aquele que reserva, aquele que hospeda também. Né? Então, nesse caso, é um sinônimo aí de hospedeiro. Nesse caso, pode ser o homem ou o animal, né, que vai aí abrigar o agente causador da doença. Né? Sendo que esse reservatório ele pode ou não ser sintomático, ou seja, ele pode ou não desenvolver a doença ou manifestar a doença. Um outro ponto bastante importante é a porta de saída. O que é a porta de saída? É justamente aí a forma de eliminação. Por exemplo, eu citei a questão da hepatite A. Qual é a eliminação? A porta de saída, né? Ela é anal. Por quê? Porque ela é eliminada por meio das fezes. Então essa é a porta de saída. Por exemplo, se a gente espirra, né? Daí já vai ser aí pela boca, né? Gotículas. Então tem várias coisas, né? Várias portas de saída, né? Portas de eliminação daquele agente etiológico. E o modo de transmissão tem tudo a ver com a porta de saída, né? Se é pelo espirro, né? Se é pela relação sexual, entendeu? Se é pelo toque, né? Pelo tato, também pode ter doenças infectocontagiosas dessa forma, tá? E nesse caso também, se tem a porta de saída, tem que ter a porta de entrada, né? Que a porta de entrada ela é por onde o vírus, né, ou bactéria ou agente etiológico entra no organismo, podendo ser pelo nariz, pela boca, pelo pênis, né, pelas vias sexuais, né, no caso, e pode também por meio de algum ferimento. Né? Algum ferimento também ele é tido como porta de entrada para algum micro-organismo. Tá? E em seguida nós encontramos aqui a questão da suscetibilidade. Né? O que é isso? Uma pessoa,
Por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa suscetível, é uma capacidade, está se referindo à capacidade daquela pessoa reagir a esse micro-organismo, né, ou substância patógena. Por exemplo, uma pessoa que tem aí um sistema imune baixo ou fraco, né, ou frágil, melhor dizendo, ela é uma pessoa mais suscetível a ter uma doença infecto-contagiosa. Se a gente observar, por exemplo, crianças e idosos, as crianças elas estão aí numa fase de desenvolvimento do seu sistema imune, está aí se fortalecendo, está tendo aí contato com vários micro-organismos, então elas se encontram mais suscetíveis, né? Ou seja, a competência imunológica delas é um pouco inferior, porque ainda está se desenvolvendo. Da mesma forma, os idosos, né, que já têm aí o sistema imunológico um pouco mais desgastados, então são mais suscetíveis às doenças infecto-contagiosas. E não se resume somente aí. Pessoas, por exemplo, com imunidade baixa, por exemplo, transplantados que fazem imunodepressão, né, também são pessoas que são suscetíveis às doenças. Tá? Então, a suscetibilidade ela se refere à capacidade daquele novo hospedeiro combater ou não, né, enfrentar o agente causador, tá? Causador da doença, o que pode resultar ou não na doença, né? Na manifestação daquela enfermidade. Então vamos aqui para o ponto de saúde pública. Né? Qual é a definição de saúde pública? Saúde pública é o campo de conhecimento e atividades que tem por objetivo a promoção, proteção e recuperação da saúde, melhor, sim, da recuperação da saúde da comunidade, identificar e elevar os níveis de saúde da comunidade através de medidas de alcance coletivo, da motivação e participação ativa da população e da organização de seus recursos, assim como algumas práticas para observar a saúde, impedindo a instalação da doença. Então, vamos discutir esses pontos aqui, que eu acabei de fazer a leitura aqui do material de vocês, sobre a definição de saúde pública. Interessante que tem aqui o campo do conhecimento e atividades, tá? Que tem o objetivo a promoção. O que é promoção? A promoção ela é uma elevação. Por exemplo, quando você é promovido no seu emprego, né? Ou seja, você está aumentando de nível, você está aumentando aí de tipo de vendedor para gerente, né? Você passa a ganhar mais. Então, o objetivo aqui é esse, a gente promover a saúde, ou seja, elevar o nível de saúde para a gente poder usufruir de um bem-estar melhor, tá? Então, esse é um ponto bastante interessante aqui da saúde pública, que é a promoção da saúde. E como é que a gente faz a promoção da saúde? Através de campanhas, né? Campanhas de nutrição, campanha para a pessoa ter uma alimentação melhor, saudável. Pode ser feito também aí uma campanha de vacinação, uma campanha para que a pessoa possa praticar exercício físico, né? Melhorar mais o seu condicionamento, porque aí é uma forma de se proteger contra várias doenças, né? que podem ser ocasionados aí tanto uma questão de sedentarismo ou até mesmo de doenças infecto-contagiosas, porque no caso o exercício físico ele fortalece o nosso sistema imunológico, então vai nos proteger aí até mesmo de doenças desse tipo. Então, além da promoção, tem a proteção da saúde, né, que a proteção da saúde ela vem através de atividades ou atitudes, né, como atitudes de higiene, lavar as mãos antes de comer, ou então lavar as mãos antes e depois também de ir ao banheiro. É bastante interessante, né, fazer também essa medida
preventiva, né? Lavar as mãos antes e depois de sair do banheiro, porque às vezes a pessoa vai tocar na sua genitália, no seu órgão genital, e a mão pode estar infectada, né? Ou melhor, contaminada com alguma coisa e pode gerar algum tipo de infecção genital, tá? Então deve também ter essa medida de proteção. Aqui também a proteção ela vem através, né, dessa questão de campanhas, né, de profilaxia, de higiene. E a recuperação da saúde, né, da comunidade. Então aqui a gente vê que existem esses 3 pontos interessantes. Então a recuperação da saúde da comunidade, ela vem o quê? Quais são os pontos anteriores? Vem a promoção, elevar. Depois vem a proteção, ou seja, vem agora me fugiu a palavra, prevenção da doença. E em seguida vem a recuperação, ou seja, se a pessoa caiu em enfermidade, né, a saúde pública ela tem ações, atividades que visam o quê? Recuperar a saúde da pessoa, tá? Então é interessante porque a saúde pública ela visa, né, a saúde da população em todos os âmbitos. Se essa pessoa ela está saudável, então vamos promover a saúde dessa pessoa, né? Vamos proteger a saúde dessa pessoa. Mas por acaso, se ela cai em enfermidade, ela adoece, então vamos fazer a recuperação da saúde, tá? Então é bastante interessante essa questão. Além disso, tem a identificação, né? Identificar e elevar os níveis de saúde da comunidade. Então vai observar como está atualmente a saúde da população daquela comunidade. Então vão fazer o que? Campanhas, né? Atividades que visam o que? Elevar, né? Ou seja, promover o nível, né, da saúde da coletividade. Então, a saúde pública também vai atuar na questão da motivação e participação ativa da população, né? Ou seja, como a gente pode observar, se, por exemplo, uma pessoa ela tem uma doença infectocontagiosa e não tomou os devidos cuidados, essa pessoa, como ela tem esse contato na comunidade, provavelmente ela vai disseminar essa doença. Então, por isso, é bastante importante ter a participação da comunidade. Por exemplo, a gente observa hoje, né, a questão da Covid-19. Se tem pessoas ali que estão, né, convivendo em sociedade, que estão se aglomerando, e existe uma pessoa que é portadora do vírus e está disseminando, se ela não usa máscara, se ela não está cumprindo aí o distanciamento social, ela vai ser uma disseminadora, né, dessa doença e vai ter uma propagação massiva, fazendo que um grupo de pessoas possa se contaminar e assim desenvolver a doença, tá? Então é bastante interessante com que a pessoa tenha uma educação, tá? Nesse caso aí através das campanhas, como a gente tá vendo aí pela televisão, a pessoa ter cuidado com a higiene, o uso de máscaras, né? Lavagem das mãos, não ter o distanciamento social, exatamente para quebrar essa cadeia de transmissão. Da mesma forma, a gente pode observar aí a questão, por exemplo, da dengue, né? Vamos supor que tenha aí como posso dizer, tem um quarteirão, tá? E no caso o agente de endemias vai lá e dá as orientações de que não pode ter aí água parada na latinha ou então numa tampa, sendo que isso aí vai ser propício para o desenvolvimento aí da larva, né? Vai ali, os ovinhos vão eclodir e a larva vai se desenvolver ali na água. Então é bastante auspicioso ver essa questão, né? Porque o agente de endemia põe o veneno na água, ali no tanque, na caixa d'água, mas se todas as pessoas, né, vai dar orientação, lógico, se todas as pessoas
estão cumprindo as medidas preventivas, mas tem um que não está cumprindo, ou seja, a larva ela vai se desenvolver ali, o mosquito vai se infectar e isso vai ser transmitido, tá, a essas pessoas daquele quarteirão por causa de uma pessoa que não tomou a medida protetiva, tá? Então, por isso é que tem que ter essa motivação e a participação da população, para que ocorra aí a proteção e o bem-estar comum. Porque por né, todos podem ser acometidos por uma doença, tá? Como no caso aí citado. Então, pessoal, agora nós iremos observar sobre as características da saúde pública. E uma delas é a atuação intersetorial e multidisciplinar. Quando nós falamos em saúde pública, não estamos nos referindo somente ao setor saúde, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado ou Secretaria de Saúde do município. Mas sim estamos falando aí de vários setores e várias disciplinas que agem de forma articulada com a finalidade aí de promover a saúde da população, do bem-estar da coletividade. Então, quando nos referimos à questão da intersetorialidade, isto significa que existe aí uma articulação entre setores, como, por exemplo, o setor da alimentação e nutrição, ao trabalho, à habitação, ao meio ambiente, à educação, ao transporte e lazer. E quando falamos também da questão da multidisciplinar, é porque existe aí uma articulação entre várias disciplinas, como, por exemplo, aí a questão das ciências da engenharia, né, que atuam bem na questão da infraestrutura da cidade, né? A odontologia, a educação, a administração e a epidemiologia. Então, pessoal, uma outra característica da saúde pública é que o seu trabalho é realizado junto à comunidade. Aqui nós podemos observar a figura do agente comunitário de saúde, né, o qual de preferência tem que ser uma pessoa que seja residente naquela comunidade, ou seja, uma pessoa que conhece a realidade daquele bairro, da sua comunidade, né, ou do seu povoado. Então, é uma pessoa atuante e é uma pessoa que vive, né, aquela realidade. E não se encerra somente na figura do agente comunitário de saúde, como também existem aí os enfermeiros, técnicos de enfermagem e também os médicos da estratégia saúde da família, né, que atuam também junto à comunidade, e é de uma extrema importância a atuação desta equipe. Um outro ponto que podemos também observar é que atua de forma integral junto a essa comunidade. Ou seja, a saúde pública ela não vai atuar somente aí na questão da prevenção, né? Como no caso aí de campanhas de vacinação, ou então de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, como também vai atuar na cura, né? Ou seja, no tratamento das doenças, nesse caso aí, se as pessoas forem acometidas, né? Aí vai aí desde uma complexidade menor até uma alta complexidade. Então, a saúde pública ela atua de forma integral, ou seja, tanto numa forma preventiva como curativa também. E em seguinte, nós temos aí como característica da ação, a motivação da população. Ou seja, a saúde pública ela atua de tal forma a motivar a população a prezar pela própria saúde, né? Que possam lutar pela própria promoção da saúde, pela própria condição de saúde e bem-estar. Nesse caso, as pessoas devem lutar dessa forma como? Fazendo aí a higiene corporal, lavar as mãos antes de comer, né? Lavar os alimentos e várias outras coisas, né? Agora, como estamos vivendo aí situações de pandemia, né? Uso de máscaras, fazer o distanciamento social e assim por diante. Então, um outro ponto é que a saúde pública ela não é somente aí uma ação governamental ou estatal, mas também é uma ação que pode ser realizada por meio de iniciativa privada, né? Por exemplo, aí,
as ONGs, as organizações não governamentais, né, por meio de profissionais habilitados, tá? E existem também as instituições aí filantrópicas, né, que são as de caridade, que também podem atuar na realização da saúde pública. E em seguida nós temos aí a definição de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, a qual nós já tratamos anteriormente, mas vamos aqui recapitular. Quando falamos em promoção de saúde, é quando você vai promover, elevar. Isso se faz através de campanhas, né? Campanha de vacinação, campanhas aí como prevenção, uso de preservativos, né, para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Lavagem das mãos, lavagem dos alimentos antes de comer, né, com a finalidade de prevenir doenças infectocontagiosas, por exemplo, e várias outras, né? E em seguida nós encontramos a proteção à saúde, né? Ou seja, a promoção ela faz as campanhas, né? A proteção é quando realmente executamos aquilo que foi ensinado nas campanhas, né? De fato, quando lavamos as mãos, quando nos vacinamos, né? Quando se usa preservativo, né? E assim nos protegemos, tá? E em seguida nós temos a recuperação. Quando se fala em recuperação, é uma pessoa que caiu em enfermidade, né, realmente adoeceu, e ela faz aí o tratamento para que possa restabelecer a sua saúde. E quando falamos também na reabilitação à saúde, são pessoas aí que tiveram sequelas, né, algum problema aí, como por exemplo o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, que atualmente é chamado de AVE, que é o acidente vascular encefálico, né, que causa aí a hemiplegia, né, como ocorre, como eu posso dizer, uma afecção de um lado direito, por exemplo, vai ocorrer a hemiplegia, ou seja, uma paralisação do lado esquerdo. Ela é de forma cruzada. Então a pessoa que sofre deste problema, né, vai ter que fazer aí uma reabilitação da saúde, ou seja, fazer aí a fisioterapia, terapia ocupacional com a finalidade de melhorar aí sua qualidade de vida, né, e poder aí até mesmo evitar alguns outros agravos, como no caso aí a atrofia, né, e a pessoa se tornar aí até uma pessoa acamada. Pessoal, vou fazer aqui uma observação, né, uma nota de esclarecimento, porque eu acabei de falar sobre a questão do acidente vascular encefálico, questão do lado esquerdo. Quando eu falo aí do lado esquerdo, não significa que o acidente vascular ele aconteça só desse lado. Isso só foi um exemplo, tá? Nesse caso aí, quando ocorre o acidente vascular do lado direito, né, a parte que vai ser afetada é a parte esquerda, né? A comissura labial ela cai, vai ocorrer aí a hemiplegia, né, que é uma paralisação do lado oposto ao qual foi afetado, né? No caso aí, vai ser afetada a parte esquerda do corpo. Se o acidente vascular for do lado esquerdo do cérebro, né, a parte afetada com hemiplegia vai ser a parte direita, tá bom? Então espero que tenha sido bem claro nisso aí. Então, agora nós iremos falar sobre a questão da prevenção, a qual nós encontramos aí 3 tipos ou 3 níveis, né, as quais são prevenção primária, secundária e terciária. E agora nós iremos discorrer cada uma delas, tá? Então, quando a gente fala em prevenção primária, nós estamos falando de proteção da saúde, né? Ou seja, uma pessoa que é saudável, que não tem aí doença alguma. Nesse caso, a gente tem que proteger, né, essa pessoa ou nos proteger de qualquer outra doença. Então, nesse caso aí, o primeiro ponto visa o que? Evitar ou remover fatores de riscos ou causas, né? Como, por exemplo, a gente pode observar aí através da vacinação, né, que é uma proteção da saúde, ou uso de preservativo, né, para a gente ter cuidado aí com as doenças infectocontagiosas, sendo que não se encerra somente nesses tipos de doenças, né, como também no caso aí ter uma boa alimentação, realizar atividade física, né, regularmente, né, de forma correta, para que possamos aí ter uma saúde plena.
Um outro ponto que a gente observa aí, também dentro da prevenção primária, é que recorre a meios dirigidos a nível individual, a grupos selecionados ou à população em geral, né? Ou seja, nós podemos observar aqui dirigidos a nível individual. Cada pessoa, né, tem que fazer sua parte, tem que tomar o seu cuidado, porque ela mesma pode se adoecer. Quando a gente observa a questão de grupo, né, aí a gente já envolve aí as doenças infectocontagiosas, né, que já podem aí fazer uma transmissão em massa, né? Como por exemplo aí DSTs, a gente pode observar a questão aí da pandemia de Covid-19, não é que as pessoas que não têm aí os devidos cuidados terminam aí disseminando a doença, tá? E em seguida fala aqui ou a população em geral. Aqui vai dar aí no mesmo, né, a questão de grupos selecionados, que pode ser um bairro, ou então a questão de uma comunidade, como também podendo ser todo o país, tá? Então tem essas duas formas aí, essas duas formas de grupo, tá? E em seguida, com essas medidas se visa o quê? Diminuir a incidência, né, da doença pelo controle de fatores de risco ou causas associadas. Nesse caso, se for possível fazer aí a erradicação ou a eliminação daqueles fatores de riscos, né? Bom, a gente faz, mas caso não seja possível a erradicação, pelo menos fazer aí a diminuição, né, de acordo aí com essas medidas protetivas que foram discorridas aqui. Bom, aqui nós podemos ver a prevenção secundária, que é concernente à recuperação da saúde. Não é como observamos anteriormente, a prevenção primária, ela tem como finalidade afastar ou evitar, né, o agente patógeno ou algum fator de risco, né, que pode aí desencadear uma doença. Nesse caso, a prevenção secundária, a pessoa, né, contraiu alguma doença, sendo que a finalidade aqui é fazer a detecção precoce do problema de saúde, né, desse indivíduo, porém ele é assintomático, tá? Ou seja, ele contraiu uma doença, porém ele está ainda assintomático. Então a finalidade vai ser afastar aí agravos, né, sequelas que esta doença, a qual até o momento é assintomática, ela pode se instalar e causar grandes problemas à saúde. E dentro da prevenção secundária, nós podemos observar alguns exemplos, como o rastreio dos cancros, que seria a mesma coisa dos cânceres do colo do útero, da mama, da próstata, do cólon e reto. E em seguida nós encontramos aí o rastreio e vigilância da pressão arterial, glicemia ou dislipidemia. Tá? Eu vou utilizar aqui um exemplo com relação ao HIV, tá? Porque eu acabei de utilizar a questão da pressão arterial. Vamos observar aqui. Primeiro, na prevenção primária, nós observamos aí a questão do uso de preservativos, tá? Com relação aí à prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, tá? Nesse caso, por exemplo, se uma pessoa vem a adquirir o vírus do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, né, porque nesse caso ele ataca o sistema imunológico da pessoa, enfraquecendo e o tornando aí suscetível a qualquer doença oportunista, né? Então, quando chega aqui na prevenção secundária, vamos supor aqui que esta pessoa ela seja um portador do vírus do HIV, né? Então, vale ressaltar, quando se fala que uma pessoa portadora do vírus do HIV, ela não é aidética, ela não tem AIDS, tá? Uma pessoa que tem AIDS ou é aidética é quando ela manifesta os sinais e sintomas, tá? Baixo nível de peso, como por exemplo aqui, redução do sistema imunológico, né? Doenças oportunistas, que são até próprias aí para pessoas que possuem AIDS, né? Que chamam a atenção de profissionais de saúde, né? Dos médicos, no caso aí do diagnóstico, e vários outros, tá? Então, nesse caso aí, uma pessoa que é detectada de forma precoce com o vírus do HIV e faz aí o uso do coquetel de drogas antirretroviral, essa pessoa ela vai viver normalmente, não vai desenvolver
né, a questão aí da AIDS. Ela vai fazer a contenção do vírus, né, controlando aí a proliferação. Nesse caso ele não vai se proliferar e vai ser contido. Então nesse caso aí a pessoa pode viver normalmente, porém essa pessoa ela pode estar também, é possível ela disseminar também o HIV. Tá? Então tem que ter cuidado e fazer a utilização do preservativo. Agora, se no caso ela não faz o tratamento adequado, aí ela vai sentir aí os agravos da doença, né? Como eu posso dizer aqui, debilitar bastante aí o sistema imune, né? Vai adquirir várias doenças, tá? E é uma situação bastante complicada. Então pode ser aí fazer a recuperação da saúde. A pessoa pode ser portadora, tá? Mas pode viver de forma saudável, tá? Com os devidos cuidados. E uma outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, uma informação também importantíssima, no caso, por exemplo, quando numa relação sexual ocorrer aí o rompimento do preservativo, né, se a pessoa não conhece a outra pessoa, logicamente uma pessoa estranha, né, essa pessoa tem 72 horas, tá, para ir até um posto de saúde onde tenha, por exemplo, na nossa cidade eu acredito que não tenha, mas em Bacabal, né, e São Luís com certeza tem, tá, que é o uso do antirretroviral, que tem aí até 72 horas após o contato, né, o contato sexual. Porque nesse caso aí o antirretroviral, se não me engano, ele tem aí por 97% de chance, né, de prevenir o HIV, tá bom? E, por exemplo, se a pessoa já teve aí um tempo superior a 72 horas, né, se deve esperar, por exemplo, se for fazer um teste rápido, né, para HIV, tem que esperar um tempo de 8 a 12 semanas, tá? Porque no caso, para fazer a detecção. Porque se for inferior a 8 semanas, né, tem aí a janela imunológica. Nesse caso aí não é detectável pelo teste rápido, tá? Então tem que esperar um tempo aí de 8 a 12 semanas. Ou seja, se a pessoa fizer o teste rápido, né, com 8 semanas ou inferior a 8 semanas, né, ele vai dar negativo, né? A pessoa pode ser portadora do vírus do HIV, mas vai dar negativo. Nesse caso aí é um falso negativo, porque ainda está no período aí de janela imunológica, tá? Então nesse caso aí teria que ser entre 8 e 12 semanas. A prevenção terciária ela é concernente à reabilitação da saúde. Aqui inclui situações em que houve aí um comprometimento, não é, da saúde. Nesse caso aqui houve aí, não é, um comprometimento da integridade física do paciente, tá? E o objetivo aqui é fazer a reabilitação da saúde, ou seja, dar uma melhorada, né, na qualidade de vida da pessoa. E um dos objetivos que a gente pode observar é que é a limitação da progressão da doença, ou seja, a doença, né, ela se instalou no paciente, houve aí um certo comprometimento da integridade física dele, mas a doença tem aí chances ou potencial, né, de se agravar. Então, o objetivo aí é limitar essa doença, tá? E o segundo ponto é evitar ou diminuir as consequências ou complicações, né? Como havíamos falado, como ela tem aí o potencial de se agravar, então a finalidade vai ser aí diminuir ou evitar, se possível, né, alguns agravos, a incapacidade, sequelas e até mesmo o sofrimento e ansiedade. Isso aqui num ponto de vista aí da saúde mental. Aqui se referindo aí a questões psicológicas, né? E até mesmo a morte precoce, porque ocorrendo aí uma diminuição da qualidade de vida, né? A qualidade aí da saúde daquele paciente, né? Do seu conforto, pode levar até a morte precoce. E o terceiro ponto é promover a adaptação do doente às consequências inevitáveis, situações incuráveis. Ou seja, esse ponto aqui também é outra coisa bastante importante, que fala aqui sobre a questão da adaptação. Ou seja, sim ou sim, uma pessoa com determinada doença vai ter que mudar seu estilo de vida, né?
qualquer que seja, né, aí os métodos utilizados para que ocorra aí a contenção da doença e evitar agravos, tem que ser adotado com a finalidade de que não venha a se agravar, tá bom? E o quarto ponto fala sobre prevenir recorrências da doença, ou seja, controlá-la e estabilizá-la. Aqui aqui nós observamos aí que prevenir a recorrência, ou seja, com que ela retorne, né? Ou seja, em surtos apresentando sinais e sintomas. E aqui nós temos como exemplo a esclerose múltipla. Bom, agora vamos observar sobre as medidas de profilaxia e controle ligadas ao processo saúde-doença. De acordo com o conceito de saúde preconizado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a ocorrência de doenças ela é com base na relação do homem com o meio ambiente e, portanto, são bastante extensas e variáveis. Aqui nós podemos observar os agentes biológicos, tá? Nesse caso, aqui no nosso material não está sendo citado os agentes biológicos, mas sim os meios pelos quais eles são transportados ou veiculados, tá? Mas vamos citar aqui os agentes biológicos. Nesse caso, nós podemos observar bactérias, né, protozoários, os vermes, né, o carrapato e vários outros. E esses agentes biológicos eles são transportados, né, através de quê? Através da água, através do ar, utensílios, né, no caso aí, copos, pratos, talheres, e os mosquitos também fazem a veiculação de muitos desses agentes biológicos, tá? Em seguida nós encontramos aí os agentes físicos, né? Por exemplo, o calor e o frio. Se observa que o calor e o frio em intensidades eles são prejudiciais. Por exemplo, aí uma pessoa que passa muito tempo exposta ao sol, ele pode sofrer de insolação, pode ter queimaduras na pele, vai ter náuseas e vômitos, né, tontura. No caso aí do frio, né, é o frio intenso, uma pessoa que não se agasalha, né, vai ter aí problema de hipotermia, né, vai ter aí como eu posso falar, ocorre aí uma modificação na viscosidade do sangue, a pessoa não tem aí uma circulação adequada, então a pessoa pode sentir tonta, né, zonza e cianótica, né, com as extremidades aí arroxeadas, inclusive os lábios também, tá? E a eletricidade, no caso, se sabe que a eletricidade utilizada de uma forma correta, lógico que é benéfica, mas quando se trata de acidentes, né, com choque elétrico, pode ser até mortal. E a radioatividade, que nós observamos também aí no caso, vamos utilizar uma coisa bem simples, no caso aí dos raios ultravioletas, né, que são emitidas pela luz solar, né, elas podem causar até câncer de pele, tá? Isso aí dependendo aí da exposição. Isso daí se causa a longo prazo, entendeu? Pessoas que não se cuidam, né? Não utilizam roupas adequadas. E em seguida encontramos agentes químicos, né? Por que eu não citei ali em agentes biológicos os vírus, né? Observemos uma seguinte questão. Segundo a teoria celular, diz que todo ser vivo ele é constituído por células. Ou seja, os vírus eles não possuem células, logo eles não são considerados seres vivos, tá? Logo que vírus vem do termo latim virum, que significa toxina ou veneno. Então, ele vai entrar aí na categoria de agentes químicos, tá? E nesse caso nós encontramos vários outros aí também, como questão das substâncias, né, como o chumbo, o mercúrio, que, por exemplo, são utilizados aí no processo de garimpagem, né? E essa substância, no caso do mercúrio, ele é muito tóxico, né, aos rins, ao cérebro, né, aos pulmões, tá? Então, nesse caso aí, os garimpeiros utilizam e a água se torna contaminada, né, poluída. Nesse caso aí, os peixes também se tornam contaminados e assim, né, é que se transmite,
né, essa contaminação, esse tóxico às pessoas, né, através da utilização da água, né, para beber e até mesmo dos frutos desse rio, né, como no caso aí os peixes que são contaminados também pelo mercúrio, né, e prejudicando aí a saúde das pessoas, tá? E como eu já acabei de dizer, né, esses agentes químicos eles podem ser transmitidos aí pela água, né, e pelos alimentos também e pelo ar, tá? Causando aí danos, né, que eu acabei de falar, danos aí ao nosso organismo. E em seguida nós temos aí o ambiente, né, que fala aí sobre a questão da iluminação, a má ventilação e ruídos. A gente observa aí que existem muitos agentes causadores de doenças, né, que gostam de lugares que são aí quentes e abafados, né? Então, nesse caso aí existem muitas bactérias, fungos, não é que se proliferam, né, que se disseminam aí dentro de uma casa que é pouco arejada, pouco iluminada, tá? E nós observamos também a questão dos ruídos, né? Dependendo aí, os ruídos eles podem causar problemas à saúde, como exemplo, nós temos aí a perda da audição e vários outros problemas. E aqui nós encontramos outros fatores, né, como a alimentação, que já citamos anteriormente, né, tem a questão da ignorância, ou seja, a falta do conhecimento. Se sabe que pessoas instruídas, elas não têm noção de higiene, né, de uma boa alimentação, por conta do desconhecimento, não temem doença e nem sequer os seus efeitos, né? Então aqui nós temos aí um grande problema, que é a questão da ignorância. A miséria também, né, que é um problema aí econômico, né? Pessoas vão viver em habitações inadequadas, como a gente vê aí nessas imagens que eu botei aqui no slide. Casas à beira do barranco, a gente pode observar aí que a qualquer momento essas casas podem desabar, né? Ocasionando aí muitas mortes. Então, pessoas estão vivendo aí em situações calamitosas, né? Aqui na imagem da esquerda a gente observa aí casas também com uma estrutura perigosa, né? Que podem também desabar. A gente vê ali o esgoto correndo a céu aberto, né? Então, de fato, são situações aí que são fatores determinantes aí de doença, né? A falta de lazer, a gente falou sobre isso e vários outros aqui também. Então, observem bem que nesses outros fatores existem, né, os mesmos pontos que são utilizados lá na Lei Orgânica da Saúde de número 8080, que eu havia falado, né, que é a questão da habitação, né, fala aí do lazer, outras questões que são tidas aí como os determinantes e condicionantes de saúde. A gente pode observar que quando existe aí uma situação diferente ou inadequada desses fatores determinantes de saúde, eles também são determinantes de doença, né? Como nós podemos observar neste slide. A proteção pessoal, ela é concernente à questão da preservação da integridade do corpo, né? Bem como aí a manutenção da saúde mental, ou seja, uma pessoa que procura aí relaxar, fazer amizades, mas nesse caso a gente precisa de amigos para poder desabafar sobre os problemas, né? Procurar aí fazer lazer, recreação, né? Sair, né? Para espairecer, dar uma relaxada, porque nesse caso aí o acúmulo de estresse ele vem a ser prejudicial à nossa saúde física, né? Não só a nossa saúde psicológica, né? Mas ele pode também repercutir no físico. Além disso daí tem outras medidas como o banho, né? Ter o cuidado aí com a higiene corporal, dos dentes, a boa alimentação, a imunização, né? Atividades físicas também são ótimas aí no caso para fazer a liberação da endorfina, que é o neurotransmissor do prazer, né, que dá essa sensação de bem-estar. E aqui também tem um ponto interessante, que é o cuidado do uso de medicações. Pessoas que fazem o uso contínuo de medicações, né, precisam tomar a dose certa e no horário certo também, né? Vale ressaltar também aqui o contrário, né? A gente pode observar que existem muitas pessoas que fazem o uso indiscriminado, ou seja, inadequadamente, né?
Como por exemplo a questão aí dos antibióticos. Às vezes as pessoas sentem aí um problema de garganta, né? A minha garganta tá arranhando, estou sentindo a garganta inflamada, vou tomar aí cefalexina, né? Que é um antibiótico. Ou seja, eu havia falado para vocês aí, né? Anteriormente, observem bem. Quando existe, por exemplo, uma infecção, né, uma amigdalite, uma infecção de garganta, né, bacteriana, aí sim vai se utilizar o antibiótico, nesse caso aí prescrito por médico, tá? Nesse caso existem também amigdalites que são virais e não se usa antibiótico. Por quê? Antibiótico é um antibio, antivida. Se o vírus ele não é uma vida, por que utilizar então antibiótico? Entenderam? Então, nesse caso, quando a gente toma antibiótico de forma inadequada, a gente está só expondo esse antibiótico, né, aos vários patógenos que vão desenvolver aí uma resistência a esses antibióticos. Cuidados também à prática sexual, cuidados relacionados à prática profissional, uso de EPIs. A gente vê aí que também nós devemos ter o cuidado de utilizar os equipamentos de proteção individual, mas em contrapartida existem muitos locais de trabalho, né, que não tem aí esses equipamentos, né, de forma adequada, né, para determinados usos, né? Como por exemplo a gente pode observar aí que muitos médicos e enfermeiros estão aí na linha de frente aí do combate à Covid-19, sendo que não tem muitos lugares aí não tem os equipamentos de proteção individual adequados para esse combate, né? Para essa finalidade. E os investimentos nas áreas da saúde e meio ambiente. Aqui também é um ponto aí crucial, né? Bastante importante, né? Nesse caso aí do meio ambiente em que a pessoa vive, né? O meio em que a pessoa reside, né? Que nós temos aí a questão da água, do solo e do ar. Né? E como nós podemos observar uma questão aí de infraestrutura, uma coisa bem comum, que é o tratamento de água e esgoto e também do tratamento de lixo, né? Para que possamos assim evitar, né, doenças devido à poluição do ambiente e consequentemente poder também nos acometer, né? Viver num ambiente poluído é estar suscetível às doenças, né? Então nós também temos que tomar iniciativa, né? Não só esperar a iniciativa do governo, mas termos aí o cuidado de não poluir o ar, não poluir a água, né? Não poluir o solo, né? Muitas pessoas colocam aí lixo nas ruas, né? Nas águas, e isso aí termina nos prejudicando, né? Aqui podemos observar sobre as medidas ligadas ao saneamento do meio ambiente, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela define saneamento básico como sendo aí o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exerce ou podem exercer efeito nocivo sobre o seu bem-estar físico, mental ou social. Ou seja, tudo aquilo que é nocivo ou que pode agredir, né, a questão aí da integridade também do meio ambiente é algo que vai ser preponderante aí para a nossa saúde ou para a nossa doença. Então, por isso é importante que a comunidade haja de forma aí em coletividade, né? Para que possamos aí agir de forma conjunta, né? Para que possamos evitar a poluição do meio ambiente. E a gente pode observar aí que tem uma criança, né? Não sei se é um córrego ou se é um rio, né? A criança aí A gente tá sabe que para a criança tudo é brincadeira, fora, né? Não tem noção do risco, né, da água contaminada onde ela está aí em seu lazer. Nós devemos ter lazer, né, mas também não assim. Não numa água contaminada dessa forma aí, correndo o risco de contrair uma doença séria e até mesmo mortal.